Bom, era para ser o contrário, né? Era para eu estar em cima, recebendo a Carol, mas a gente teve que fazer aqui uma gambiarra, né? Como diz o ditado popular, para ver se a gente conseguia realizar a nossa live. Enfim, boa tarde a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje prestigiando esse momento, né? Obrigada por vocês estarem participando de mais uma live do Dislexia RN. Hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial, uma pessoa queridíssima para todos nós aqui, né, do Dislexia RN, que é a Caroline da Silva. Caroline, esse horário para a gente é super atípico, né? Porque geralmente as nossas lives elas são à noite. Mas como a Carol é uma amiga internacional, né? A gente teve que dar uma encaixada nos horários. Ela está na Itália, ela reside lá há 20 anos, trabalha lá também, e lá o horário é 4 horas mais tarde, né? Cinco E eu horas. queria 5 horas, 5 horas mais Sim, porque tarde? agora mudou o horário de verão. Sim, entendi. E é isso, Carol, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada por você estar aqui na nossa sala, né, participando dessa live e trazendo essas contribuições que você vai nos proporcionar agora nesse período, né? Queria muito agradecer a sua participação. E, gente, eu não vou conseguir falar o currículo dela todo, porque ela trabalha muito, é É uma nada. moça muito, muito estudiosa, mas Caroline, ela é psicopedagoga, tutora para disléxicos, é mestranda em neurociência e psicomotricista para disléxico, né? Hoje, ela é professora e proprietária da escola online Belele, é isso mesmo? Não? Isso, Belele. Belele. Belele, pronto. Carol, obrigada, viu? Vou deixar com você agora para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você. Obrigada, obrigada pelas palavras. Obrigada pelo. Imagina, o currículo é super pequeno, vendo, né, em comparação com outros aí. É, vocês vão entender o porquê é muito pequeno. E eu quero agradecer também pelo convite. Quero agradecer porque a Associação RN é muito ativa, né? A gente sempre troca figurinhas, eu e a Verônica. Inclusive, a Verônica vai participar. Se tiver alguma aluna minha aqui, a Verônica é a psicóloga que vai participar de uma aula lá no curso. Então, assim, você já conhece a carinha da Verônica. E eu queria te agradecer também por isso. E estou muito feliz, né, de poder compartilhar com as mães, né, já que é o mês de maio, né, a gente vai comemorar aí daqui a pouco o Dia das Mães, Isso. contar um pouquinho dessa trajetória de vitórias, né, de conquistas, de lutas, né. É importante dizer que sem lutas a gente não tem vitórias, né. Não adianta Não. você falar, ai, quero vitória, quero conquistar, mas sem as lutas, sem o choro, né, sem ali o período do processo, que é importante, que ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer a honra, mas o período da via cruz, até chegar ali na cruz, ninguém quer passar, né? É. Então, esse período eu passei e, e foi bem difícil. Mas você já quer que eu comece a contar? Como é que a gente vai fazer? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, da sua história, de tudo que você desenvolveu aí na Itália, para a gente conhecer você, né? Tá. E eu queria saber, na verdade, como é que foi o primeiro diagnóstico de dislexia na sua vida, na sua família, como é que ele chegou, como é que começou a sua história com a dislexia? Então, Verônica, eu sempre fui uma estudante péssima. E eu nunca lembro, não lembro. Eu lembro de ter tirado uma nota boa, um 8 em biologia. Eu estava fazendo magistério no Mackenzie, em São Paulo. E eu tirei 8 em biologia porque uma amiga minha, Márcia, eu lembro dela até hoje, ela me ajudou a estudar para essa prova. Mas depois eu não consegui mais nenhuma nota alta, aquela foi a única. Então eu fui uma Uhum. estudante que tinha muitos problemas de leitura, eu não lembro de algumas coisas, mas minha mãe dizia que ela batia com um caderno na minha cabeça
e falava assim, entra palavras, entra, e o caderno batia. Aí ela até me pediu perdão, ela falou, Carol, me perdoa. Eu falei, mãe, eu não lembro disso, mãe, não precisa nem eu te perdoar, porque eu não lembro. E ela estava me contando isso no final da vida dela, né? Porque minha mãe já faleceu. E quando a gente estava descobrindo a dislexia do meu filho, ela já tinha visto algumas comparações entre meu filho e eu, né? Então acho que ela lembrou e falou isso para mim. Mas eu repeti primeira série, primeiro colegial, quinta série. Então, assim, sempre foi muito difícil a minha vida escolar, né? Até eu ter um pequeno abandono escolar na escola média. Depois de um ano eu voltei, terminei a escola média. Fiz o magistério, mas sempre muito, sabe, tudo muito difícil, tudo muito complicado. E lá a gente não sabia, anos 90, a gente não sabia dislexia, imagina, né? Então foi tudo muito complicado. Quando eu sempre amei falar outras línguas. Então eu aprendi sozinho o italiano, eu aprendi sozinho o espanhol, o inglês penei, até hoje peno com o inglês, mas eu gosto. Então eu vejo vídeos em inglês, filmes em inglês, ponho legenda em inglês, vejo filmes em coreano, em turco, em francês. Eu adoro idiomas. E Nossa. eu fico tentando, sabe? Tanto é que eu falo várias palavras, sabe, de vários idiomas. Eu Sim. fico tentando me esforçar, caçando para poder. E desde pequena isso, desde pequena. Uhum. E aí eu aprendi o italiano, passei numa entrevista na companhia aérea Alitalia em São Paulo e comecei a trabalhar numa companhia aérea. Hum. Passaram uns anos, conheci meu marido, que é italiano, que é de Nápoles, me casei e vim para cá. Resumindo a história, né? Chegando aqui, eu já falava um pouco de italiano, mas eu tinha que aperfeiçoar, né? Eu não sabia, que ainda que eu era disléxica, mas eu me cobrava muito. Então, eu não queria falar errado, eu não queria escrever errado, eu queria me comportar como as pessoas daqui. Então, assim, para mim, o português, eu fiz assim, ó, fechei os ouvidos para o português e só falava, vivia, respirava italiano. Aí, menina, aprendi assim, italiano, até hoje, todo mundo fala, nossa, você fala um italiano perfeito, como é que você fala tão bem assim, né? Aí né, da boa disléxica, vamos dizer assim, que não acredita muito, né, no seu grande potencial, falo, imagina, não falo não, né? Uhum. E porque sempre o disléxico sempre tem, no fundo, ele não acredita muito nele, né? Sim. E aí tive os trigêmeos começaram a ir na escola, todo mundo igual, com nenhuma dificuldade. A dificuldade começou no segundo ano do Fundamental 1. Aí as dificuldades começaram. Aí a Andrea não conseguia ler, Marcelo e Vitória já liam. A Andrea não conseguia fazer a lição, não conseguia escrever, Marcelo e Vitória já escreviam. Só que para mim era novidade, porque esse período, lembra que eu falei que eu não lembrava quando eu era pequena? Minha mãe batia com o Uhum. caderno na cabeça, eu não lembrava. Então eu achava que ele era preguiçoso, eu achava que ele ficava fazendo corpo mole. Eu falava, todo mundo terminou e você não, tal, né? Enchia a cabeça dele. E o coitado tinha dislexia. Aí a professora me chamou no final do segundo ano. A professora me chamou, falou, Carol, ele tem alguns sinais de transtorno de aprendizagem. A gente não vai falar que é o que não é, porque não, né, não cabe a nós, mas nós gostaríamos que você levasse ele numa fonoaudióloga. Aí eu levei direto em uma neuropediatra e ela falou, vamos começar com a equipe multidisciplinar, vamos passar com psicóloga, fono e psicopedagoga e vamos ver o que que é. Uhum. Aí deu dislexia, mas ela não quis me dar o laudo. Ela falou, não, vamos esperar, porque isso pode ser, porque é trigêmeos, porque ele fala português também, porque tem a segunda língua em casa, pode ser por isso, vamos esperar. Aí foram 2 anos de espera, 2 anos de perda, né? Ai. Aí acontece. Aí o que que eu fiz, Verônica? Eu tinha medo de mudar de médico e de ir para um pior. Então eu fiquei naquele banho-maria de dois anos com essa médica,
com a mesma fono que obrigava André a ler. Ela obrigava, você acredita? Ela obrigava meu filho a ler. E quando ele não lia, ela me chamava na salinha, falava, você tem que falar pro seu filho ler, porque se ele não treinar lendo em voz alta, ele nunca vai conseguir ler. Aí eu leiga naquela época, eu não sabia ainda, né? Era 2011, 12, mais ou menos isso. Não, 2012 não, peraí. 2016, 17. 2016, 17, se não me engano. Ah, não sei, Verônica. Eu com número não lembro. Vamos Sem tirar problema. essa data. E aí eu não sabia nada, né? Eu obrigava, falava, Andréa, eu falava assim pra ele, Andréa, lê uma frase só, porque assim essa mulher vai, né, te deixar em paz. Aí ele lia com a voz bem baixinha, assim. Aí saía, falava, eu não vou mais voltar aqui, mamãe. Eu não vou mais voltar aqui, mamãe. Ele falava assim, eu não, você precisa voltar. Vai te ajudar. Eu insistia ainda. Mas é porque eu tinha medo, eu como mãe. Eu tinha medo de trocar o profissional. Eu tinha medo de trocar de escola, eu tinha medo de trocar profissional, eu tinha medo de pegar, sabe, profissionais piores ou, sei lá, não sei, eu tinha um medo. Porque não era meu país, não era minha língua, então eu sempre fui muito insegura, né, com isso. E aí acabou que meu marido tem uma prima que é neuropsiquiatra infantil, eu nem sabia, e ele conversando com ela, ela falou, traz ele agora aqui. Eu vou fazer essa bateria de exames em uma semana com a minha equipe, traz ele agora, já perdeu tempo. Aí levamos, eles fizeram a bateria de exames, de testes, deu dislexia, na hora deu dislexia, de ortografia e descalculia. Sim. Dislexia grave, de ortografia e descalculia média. Aí começamos a correr, né? Terapia, ele começou a fazer terapia paga e terapia do governo. E ele já estava com que idade nessa época? Ele estava com 9 anos e meio. 9 anos e meio. E aí ela chegou para mim e falou, agora vem os dois, você e o Carlos, vem para consulta que eu quero conversar com vocês e, né, ver um pouquinho como é que é a situação aí. Aí perguntou da minha escolaridade, como é que foi, eu contei, aí ela escreveu tudo. Aí perguntou pro Carlos, aí o Carlos nunca teve nenhuma dificuldade, né? Aí ela falou, Carol, eu quero você amanhã de manhã aqui, que eu quero fazer uns testes com você. Porque pela sua descrição, né, você pode ser disléxica também. Explicou o fato da hereditariedade e tudo mais. E aí eu fui, fiz os testes, deu dislexia. Todos os testes que ela fez, deu dislexia. Só que aí ela falou assim, Carol, você precisa fazer também no Brasil. Porque a sua língua mãe é português, não é italiano. Então faça no Brasil também. Então eu tô esperando, ainda não fiz no Brasil, né? Estou esperando para quando eu for fazer no Brasil. Mas assim, aqui eu fui diagnosticada também disléxica. E aí, Verônica, quando eu fui diagnosticada disléxica, minha vida mudou. Sabe quando você se achou e você falou, Sim. eu sei quem eu sou, sabe? Sim. Eu posso respirar agora, porque eu sei quem eu sou, né? Eu ficava tentando me encaixar, sabe? Me encaixar nos padrões. Eu preciso parecer a mulher italiana. Fala. São as respostas que a gente precisa, né, durante a vida, né? Às vezes tem alguma coisa ali que não está batendo, alguma coisa que é diferente, mas a gente não sabe. E o laudo, quando ele vem falar um pouco sobre você, né? É como se fosse a peça que faltasse para você se compreender, né, diante de uma dificuldade, né, diante de algum tipo de problema ou transtorno. São as respostas que a gente precisa ter, muitas vezes, na vida, e que às vezes bem tardio, como no seu caso, né, que é a questão do laudo tardio que a gente chama, né? E faz toda a diferença. E é muito importante isso para a nossa identidade pessoal, né? Absolutamente.
é verdade. É como se esse tempo todo, eu tô aqui há 20 anos, mas como se esses 20 anos eu não estivesse presente aqui. Agora eu Sim. tô presente. Inclusive, ontem Uhum. aconteceu uma coisa tão linda. A Uhum. prima do meu marido, que é uma pessoa super importante, tem um trabalho super importante, que ela mora em Milão, indicou Uhum. um amigo dela, porque a namorada dele é disléxica e está fazendo faculdade de psicologia na Universidade de Roma, La Sapienza. Aí ela Sim. pediu ajuda, falou: olha, entre em contato com a Carol, porque ela é psicopedagoga, ela pode te ajudar, ela ajuda mães de disléxicos. Uhum. Eu, eu, eu nem abri isso assim para a família dele, sabe? Falando, olha, eu, papapá. Não, porque Uhum. aqui todo mundo é muito reservado. Mas eu achei tão interessante, quer dizer, que eu finalmente eu me encaixei, eu me encontrei, né? Eu, as pessoas me reconhecem, mesmo eu quietinha, sem ter falado nada. As pessoas sabem do meu trabalho, sabem que está dando resultado. E mandou uma amiga de confiança, a namorada do amigo, me contatar. Uhum. A menina fazendo faculdade de psicologia. Aí eu atendi tudo, né? Fiz uma mentoria com ela, tal, para Sim. ensiná-la como estudar. Mas eu achei isso maravilhoso, porque eu falei realmente hoje, né? Depois de tantos anos, olha que coisa. Hoje, Uhum. pena que minha mãe não está aqui para me ver, mas hoje eu sei quem eu sou, né? Hoje eu Sim. posso dizer que eu faço com tanto amor, com tanta paixão. Às vezes é 1 da manhã e eu tô aqui, né, trabalhando, e meu marido me olha e fala: ai, meu Deus, Carol, vem dormir. Eu falo: só um minuto, cara, só mais uma coisa, deixa eu fazer uma coisinha aqui, que eu preciso entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele, Uhum. mas é com tanto, sabe? Eu sou tão. Quando eu me dou tanto que Uhum. eu não sei se se é transparente, mas assim, eu tento mostrar É, ao máximo, né, é, o meu empenho. dá para perceber o seu engajamento. Dá para perceber. E... que bom. Dá sim. O engajamento, a qualidade, o afinco, né? Dá para perceber, sim. Sim, ah, que bom, que bom. E aí foi uma maratona contra o tempo, tanto para mim quanto para Andrea. A Aí só gente o André teve o diagnóstico? naquela época sim, naquela época sim. A gente não percebeu o Marcello porque ele estudava e ia bem. E Sim. aí foi tão interessante que hoje que o Marcello tem o diagnóstico, né? Que ele já está com 14, ele está com 15 anos, teve o diagnóstico no final do ano passado, que ele estava com 14. A doutora falou o que está, inclusive, no DSM-5. Falou assim: o conteúdo escolar começou a ser superior ao que ele conseguia, a prestação de serviço, vamos dizer assim, da mente dele, do cérebro dele, né? Foi superior. Aí ele não. É como se fosse um teto, né? Tem um limite, né? Sim, 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 ele não conseguiu mais. Aí agora ele Aham. usa os instrumentos, usa as adaptações, as acomodações. Vai muito melhor que a Andrea, né? Porque a Andrea Uhum. tem muita dificuldade. Mas Marcello vai muito melhor que ele. Mas assim mesmo, não impediu a Andrea de estar na mesma série que ele, de fazer o mesmo curso dele, que é um curso difícil aqui, né? Que é Uhum. a escola média, ela é separada em tipos de curso, né? Tem o Uhum. clássico, que seria a escola média clássica, que é italiano, grego, latim, pouca Uhum. matemática, né, pouca física, e o científico, que é muita matemática, muita biologia, muita física, é o que eles estão fazendo. Mas Nossa. também tem italiano, grego, latim, inglês, e assim vai, Uhum. né? Uhum. E aí, é, por mais que ele tenha mais dificuldade, Andréa, mas com as acomodações, alguma festa aconteceu. Eu fiz assim, decote contigo. Sim. Mas com as acomodações, a Andrea tá indo super bem também. Então, Sim. assim, quer dizer, nada impediu, né? E o que ajudou a Andrea, voltando um pouquinho para trás, foram as intervenções com os profissionais, né? Dos 9 anos e meio até os 13 anos,
toda semana ele tinha fono-psicóloga. Fono e psicóloga. Então, isso foi fundamental. Foi cansativo, foi... Depois eu comecei, eu voltei a estudar, né? Eu tinha parado de estudar, voltei a estudar. Aí fiz a pós em psicopedagogia. Fiz o curso aqui na Itália para tutores, né? Que entra transtorno de aprendizagem e educação especial. E aí, ali, eu comecei a trabalhar com o André em casa também. Então, era o meu trabalho em casa com ele e dos profissionais. E aí, isso deu uma guinada, assim, que ele começou a ir muito bem na escola. Então, ele lia muito bem, ele escrevia muito bem, ele parou de errar as clássicas, os erros ortográficos, né? Ele começou a escrever muito bem, porque antes ele escrevia, ninguém entendia, nem ele entendia o que ele lia, né? Então, tudo mudou, tudo mudou. E tudo é leitura, né, Verônica? Tudo é leitura. Você vai no supermercado, é leitura. Vai na farmácia, é leitura. Vai brincar com um joguinho, é leitura. Vai ligar a televisão, é leitura. Tudo é leitura. Comprou um joguinho para montar, tem que ler o manual. O celular é leitura. Se você vai chamar um Uber, é leitura. Se você pega um ônibus, é leitura. Se você sai andando, procurando um endereço nas placas, é leitura. Tudo é muito complicado, né? Para você comer, aprender a fazer uma comida, se você precisar ler um livro de receita, como é que você faz? Ainda bem que a gente tem o YouTube. Hoje em dia, tá muito mais fácil, né? Hoje em dia é bem mais fácil, porque a gente tem vários recursos para poder nos auxiliar, assim, né? Antigamente a coisa era dura, era complicada, né? Eu fico imaginando assim, eu não saberia mais viver sem o Google Acadêmico, por exemplo, né? Para poder fazer trabalho, fazer um artigo, fazer. Tá lá, tá tudo ali, né? É verdade. Pesquisa, você consegue baixar livro, você consegue pesquisar. Nossa, meu Deus, você precisa de uma explicação, precisa de uma aula. Você vai no YouTube e tem de tudo lá, né? É verdade. E de ótima qualidade, né? Exato. Então, é verdade. Eu lembro quando eu era pequena que a gente tinha a Barça em casa. Lembra da Barça? A enciclopédia? Sim, lembro. Eu lembro, sim. Eu Aquela lembro, sim. vermelha. Eu lembro, sim, Aquilo era o Google nosso, né? Né? Era tudo lá. Eu Então, lembro. eu... Fala. Pode falar. Não, Não, pode falar. não, eu lembro que tinha um trabalho de escola, então a gente tinha que procurar na Barça. As minhas amigas vinham em casa para a gente poder fazer a pesquisa juntas na Barça, né? E era tudo cópia, né? Você tinha que sentar e copiar mesmo. Então, aqui no Brasil, você morou em que estado? São Paulo. Ah, você é de São Paulo, né? Você é paulista? Sim, São Paulo capital. Eu sou de Campinas, São Paulo. Eu sou campineira. Ali, que legal! Do lado, do lado ali. Muito bom. É bem complicado mesmo. Eu lembro que no período do meu TCC, eu fiquei imaginando assim, eu pensei, gente, como é que eu teria feito um TCC sem o computador, né, sem o Word Sim. e sem o Google, sem conseguir pesquisar digitalmente tudo que eu precisava. Os livros que eu usei, os artigos que eu usei, eram todos em PDF, tudo. Sim. Aí eu fico pensando nas pessoas, né, de outras décadas aí, como é que não fazia? E para fazer um mestrado, até mesmo um doutorado, difícil, né? Tudo na mão, né? Tudo na mão ali, ó. Pesquisa, né? Sim. E o trabalho dobrado, né? Se já Com tinha certeza. trabalho, era triplicado. E aí, você pode também pensar, Verônica, que hoje em dia, né, o abandono escolar devia ser menor, porque a gente tem tantas ferramentas e não tem mais o porquê você não conseguir ajudar essa criança, né? Esse filho, esse jovem. Mas eu
acho que tem outras questões por trás também, né? Hoje as coisas são bem diferentes que antigamente. Antigamente, por exemplo, a gente tinha uma mulher, uma mãe que era muito presente no lar, que vivia para educar e cuidar dos filhos, né? Então, de repente, esse acompanhamento, esse cuidado, né, com a criança, de repente era bem mais, né, bem presente mesmo, né, bem de perto. Hoje a gente tem, as mulheres trabalham fora, as mulheres são ocupadas, né? Nós somos bem sobrecarregadas Sim. e como é que a gente faz, por exemplo, no período da adolescência, né, que é o período mais crítico dos nossos filhos, né, assim, porque o adolescente ele chega num período onde existem muitas mudanças para ele, principalmente hormonais, que mexem com a sua cabeça, mexem com o seu corpo, com a sua saúde emocional, porque eles não sabem lidar com a saúde emocional, né? E aí tem outras questões, tem o bullying, né? Se você tiver TDAH junto com um transtorno de aprendizagem, Sim. você não dá conta, né? E aí você pensa, assim, não, isso não é para mim, eu sou burro, né? Primeira coisa que as crianças pensam, muitos pais pensam, né? Não, Exato. principalmente se essas crianças não tiverem recurso financeiro, né? E aí não poder fazer uma investigação do que é, né? Não ter oportunidade, não ter tido. Às vezes não é nenhum transtorno de aprendizagem, né? Às vezes foi o próprio ambiente mesmo que levou ele para essa dificuldade mesmo na aprendizagem. Às vezes os pais não têm instrução. Tem tantas questões Sim. que hoje são muito como é que eu posso dizer, muito visíveis, assim, elas estão muito intrínsecas, assim, né, na nossa sociedade. Quando Sim. você olha para as políticas públicas, você vê o quanto que a gente precisa desenvolver mais, né, e o quanto não anda, fica só ali, né, naquele looping, a coisa não vai para frente. Você não percebe os governos preocupados em formar mentes pensantes, né? Tanto é que a nossa Não, pelo economia contrário. precisa de uma reforma e não vem uma reforma escolar, né? De uma maneira. Era para as crianças estarem aprendendo hoje de uma outra forma. Não era para ser feita adaptações para crianças atípicas. Não era. Era para ter um projeto de ensino, né? Para os neurodivergentes, né? Que não precisasse ficar fazendo adaptações sempre para eles, né? Teria que existir já algo pronto, algo desenvolvido mesmo, Você com sabe que, vontade, você sabe que esse tema que você está falando é interessante porque hoje eu né? tive uma reunião com uma escola e aí a gente vai falar sobre as adaptações. Eu fui com a mãe, né, online, Uhum, e a gente teve a reunião lá no Rio uhum, de Janeiro. uhum, E aí eu vou te contar como acontece aqui na Itália, como acontece uhum, nos Estados Unidos e o porquê que é tão difícil que acontecer a mesma coisa no Brasil. Olha só. Na Itália, você tem o laudo, né? Seu filho tem o laudo disléxico, leva para a escola, faz o uhum, protocolo, entrega, assina a cópia, beleza, vai para casa. Espera um uhum. mês, o PEI está pronto, o plano educacional Olha individualizado. aí. Aqui na Itália, as adaptações escolares que o profissional, que a Fono, né, colocou, porque aqui quem dá as adaptações é a Fono, Uhum, ela colocou no laudo aquela lista gigante, uhum, que agora eu não tenho aqui, mas é um papel bem grande. uhum. A escola grampeia essa adaptação no PEI. Olha aí. E aí, o que esse PEI faz? Esse PEI roda na mão dos professores, e aí cada professor vê o que vai, né, usar, o que vai ser bom para essa criança, tal, para esse jovem, tá? Uhum, E você também, como mãe, pode falar, olha, não quero que o professor veja, o que ele decida, eu quero que já esteja no documento o que vai ser uhum, colocado. E aí você senta com o professor e coloca o que faz um X, uma cruzinha no que ele quer, no que você quer que seja colocado. Mas uhum, independente disso, tá lá o papel,
o professor pode usar as adaptações e acabou. Não tem essa coisa de vou colocar as habilidades, as dificuldades, a não sei o que, não sei o que. Só coloca a anamnese do aluno, coloca quais são as dificuldades dele, grampeia as adaptações atrás e vai, vida que segue. E aí o que Sim. acontece? A aula, a escola continua com o cronograma normal da escola, nada muda. O que muda? Esse aluno leva um computador para a escola, um tablet para a escola, ou esse aluno leva o mapa mental, um resumo, esse aluno leva a calculadora, esse aluno leva tudo aquilo que é para ser adaptado, né? Sim. Com acomodações. Ele pode levar para a escola. E uma outra coisa, as dispensas. Então, o professor dispensa esse menino de ditado, dispensa o menino de ler em voz alta, dispensa o menino de escrever na lousa, fazer os exercícios na lousa, ele pode fazer no caderno dele, reduz a lição de casa, reduz a cópia da lousa, se tiver, né? Ou dá já uma folha pronta para essa criança, ou para esse jovem. E são as dispensas, né? Resumindo assim, bem resumido. Aí é vida normal, não é que muda toda a trajetória da escola, o professor precisa se adaptar, ele precisa chegar desse jeito aqui assim, para poder dar aula para o disléxico. Não é isso, é tudo igual. Só que existem acomodações para que esse menino consiga estudar bem, igual a todo mundo. Acabou. Aqui no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, fui fazer a tal da reunião, meu Deus do céu. Eu falei, São gente, 26 cabeças, né? É uma dificuldade. aí eu falei, grampeia esse documento no laudo do menino e tchau e bênção, vai ser feliz, gente. Não é assim. Não é assim porque não queremos, os professores não estão de acordo com isso, os professores acham que esse menino não precisa disso. Eu falei, Jesus, que mapa mental, consulta na prova? Ah, não é uma cola, isso não. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, se esse menino tem memória de curto prazo, memória de trabalho, ele não vai lembrar do conteúdo. Se Exato. ele tem TDAH, o menino tem TDAH e dislexia, ele não vai lembrar, por mais que ele saiba. Ele precisa de uma consulta. Não, isso é impossível, isso não é. Isso eu estou dando a resposta para ele. Pedagogicamente, significa que ele nunca vai aprender. Eu falei, não, é o Meu Deus. contrário. É, Eu falei, o contrário. Eu falei, gente, vocês nunca ouviram falar de esquerdo, de memória? Ivan Esquerdo, pelo amor de Deus, a memória, a gente precisa trabalhar com essa memória do menino, mas não na sala de aula, para no você consultório. ver, para você ver a dificuldade que a gente passa aqui no Brasil, né? A gente tem um problema muito grande porque dentro dos cursos de licenciatura e pedagogia, né, não tem uma disciplina obrigatória falando sobre os transtornos de aprendizagem. Então, os professores vão para a sala de aula sem saber o que é uma dislexia, por exemplo. Eu acho engraçado, por exemplo, o meu filho, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado? Foi ano retrasado isso. Não, foi ano passado mesmo. Ele teve uma questão, uma introdução à química. E aí tinha como é que chama? Ah, uma expressão lá, um cálculo lá, sei lá, uma fórmula que tinha que ser usado para a criança tinha que aprender a fórmula para poder fazer o cálculo. Se você não conhecesse a fórmula, não soubesse como desenvolver ela, você podia saber a tabuada que fosse, que você não ia tirar a nota 10 no negócio, na prova, né? E aí o Eduardo aprendeu, né? A gente ensinou para ele, ele fez, aprendeu a desenvolver a fórmula, a usar ela direitinho. E na hora da prova, a professora liberou a calculadora. A sorte foi essa, porque que ele fez? Ele conseguiu fazer os cálculos direitinho, né? E isso não garantiu para ele um 10, né? No assunto, né? Nessa prova, mas ele conseguiu ser o quarto melhor da sala. Ele conseguiu fazer porque ele sabia desenvolver a fórmula. Então, daí você tira, entendeu? A questão da calculadora não vai transformar ele num aluno nota 10, mas vai dar amparo, vai dar um recurso para ele conseguir desenvolver aquilo que ele não grava, que é a. Aguado. a como é que Aguado. chama?
Tabuadas. tabuadas, exatamente, né? E Isso. aí eu fico pensando nisso tudo. E aí, o que acontece? Surgem a gente, né? As associações, né? Surgem as ONGs. Você, como tutora, como é que surgiu? Como é que surgiu essa ideia de você ser tutora para disléxicos? Como é que foi essa parte na sua vida? O que você enxergou para você desenvolver esse trabalho aí na Itália? Então, aqui é muito comum, Verônica, os pais que fazem cursos para serem tutores. Aqui é normal. Aqui tem grupo, Hum, aqui tem famílias, que tem grupos de alunos disléxicos que estudam juntos. E os pais revezam, entendeu? olha Então, os só. pais fazem esses cursos. Os cursos normalmente são em faculdades, então são cursos profissionalizantes. Você vai em uma faculdade, você pode fazer presencial ou online, você se Uhum, inscreve e tem um curso, normalmente ele dura de 3 meses a 4 meses, e tem um curso uhum. com neuropediatra, Olha. psicóloga, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, toda equipe Sim, multidisciplinar. Você passa com eles e eles vão te dando. É um grupo, né, de professoras, sim. pais, Aham. pedagogas, e Isso que coisa eles te dão todo. maravilhosa. É lindo demais. E no meu grupo, Uhum. o meu grupo eu era a única brasileira. Num grupo anterior tinha uma brasileira também. Não Uhum. sei de onde é que era, mas eles me falaram que uma brasileira participou também do curso, do mesmo curso. E assim, esse Uhum. curso, eles te dão todo o material, quer dizer, você sai dali pronta. Aqui existe a profissão tutora, né? Você sai Uhum. pronta para trabalhar. Tanto é que eu, aqui na Uhum. Itália, eu sou habilitada a abrir, se eu quiser abrir uma escola, aqui chama doposcola, que é depois da escola, uma escola de Uhum. reforço, né? Se eu Sim. quiser abrir uma escola de reforço, eu posso abrir e dar aula aqui em Aham. casa ou em um lugar para essas crianças. Então você Entendi. tem todo o embasamento. Tanto é que para mim as adaptações, né, são que nem pão e manteiga. Quando alguém me Uhum. fala que não dá para colocar, que não existe isso, que é cola, eu fico louca. Porque eu falo, como? Se não tiver, não tem equidade, né? Se não tiver essas adaptações, não dá. Uhum. Ele não consegue. O disléxico Exato. não consegue. É. E é difícil você combater, né? E mesmo você mostrando, tanto é que eu falei para a coordenadora hoje, olha, tem já estudos científicos com essas adaptações. Inclusive, tem um estudo científico da USP, de pesquisadores brasileiros, que falam sobre o audiolivro na vida do disléxico. Eles fizeram comparação do disléxico e da criança típica. E eles encontraram um avanço na aprendizagem do disléxico e da criança típica também. Então, quer dizer, vai abençoar todos, né, as adaptações. Claro. Então, é uma questão de mentalidade. E aí, fazendo esse curso aqui, eu comecei a atender em casa, meu filho e alguns aluninhos. A coisa começou a ter uma boa proporção. Aí eu falei, não, Uhum. mas por que não levar isso para o Brasil, né? Por que Sim. eu aqui, só aqui? E aí eu segurei por 2 anos, Verônica, eu relutei um pouco, porque eu não queria entrar na rede social, porque eu não queria mostrar minha família, porque, Uhum. sabe, vários. E aí eu, Uhum. eu, 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 eu sou evangélica, né? Eu oro muito, Uhum. e eu pedi para Uhum. Deus, falei, Deus, fala comigo, se for da sua vontade, que isso aconteça. Mas, sim, eu não quero forçar. Eu quero que aconteça, que flua. E foi fluindo, sim, tá fluindo até hoje. Já fazem 1 ano e meio que eu tô na internet, né, levando essas informações. A gente está na 8ª turma do curso e eu preparo mães para que elas sejam tutoras, para que elas sejam agentes da dislexia no município delas aí no Brasil. Tanto é que teve Super. uma mãe específica que ela se engajou tanto que agora ela está escrevendo um livro sobre a dislexia. E na Ai, que legal. escola, é, e na escola do filho dela,
a diretora até tirou sarro dela, falando assim, agora você é a psicopedagoga do seu filho, porque você sabe tudo. Porque ela chegou falando, olha, eu sei isso, aquilo, meu filho tem direito a isso e aquilo, entendeu? Então, depois a gente fez uma reunião e eu falei para a diretora, olha, a minha proposta é essa mesmo, é preparar mãe e pai, na verdade, mais mães, né? Para que elas tenham um domínio realmente do que é a dislexia e saibam os seus direitos. Né? Não fica ali, a boca aberta, a diretora falando, a coordenadora falando, e elas, a senhora tem razão, né? Não, mas fala, não, dislexia não é isso, não. E lute, né, pelo filho ou pelos alunos. E foi por isso que eu fiz esse curso. Não contente, comecei a fazer um mestrado em neurociência e está muito bom nesse mestrado em neurociência, assim, está abrindo a minha cabeça, está dando um boom na minha cabeça, porque é muita informação, né? Mas aí você entende o porquê uma coisa se conecta com a outra, o porquê da sua reação, o porquê do seu filho falar desse jeito, né? Que você falou sobre a adolescência, vai tudo se conectando, você vai entendendo os porquês. Então, assim, estudar é muito bom. Só que eu só aprendi e entendi que estudar é muito bom depois que eu comecei a usar as adaptações. Porque antes, para mim, estudar era muito chato, era muito penoso, né? Roubava o meu tempo, porque eu ficava horas em uma página do livro, entendeu? Sim. Então, hoje não. Hoje tudo mudou. E só porque eu descobri a dislexia do André. Tanto é que eu falo para o André, eu falo, amore, você é a minha... Como é que fala? Aquela pedra do super-homem, Kryptonita. A criptonita. Porque você me desbloqueou, você me mostrou quem eu sou. A dislexia aqui em casa é muito importante, é uma vitória pra gente. Porque eu descobri quem eu sou, né? E André descobriu quem ele é também. Então, isso é muito gostoso, porque daí tudo, né? Quando você vê a dislexia de um outro ângulo, né? Como uma amiga, não como uma inimiga, né? é vitorioso, É tudo diferente, né? Muda o contexto, né? Sim, sim. Você vê que você pode fazer qualquer coisa, Sim, né? exatamente. E tendo uma mãe que sabe, uma mãe que ajuda, nossa, você legal. Tem alguém aqui perguntando, eu acho, é França, eu acho o nome dela. Vocês vendem o curso? Ela está perguntando. Como é que faz para entrar no seu curso, Carol? Como é que funciona? Então, é assim. O curso eu não abro sempre. São estações, né? A gente faz primeiro um evento gratuito, onde eu chamo as mães, elas aprendem sobre o que é a dislexia, o que são as adaptações escolares. Então, vamos dizer assim que é uma primeira pincelada, vai, do que é a dislexia, para que essa mãe entenda, me conheça, né? Porque se entra no curso, vai ficar ali comigo pentelhando por muito tempo. Então, é bom me conhecer antes. E aí, depois dessa semana gratuita, eu abro as inscrições, né, para o curso. E então são períodos. Eu não deixo ele aberto sempre, porque eu acompanho a mãe. Eu vou na escola com a mãe, eu tiro dúvidas da mãe, eu tô ali do lado dela. A mãe chorou, a mãe riu, a mãe teve vitória, eu tô ali do lado. Então, tanto o grupo não pode ser nem grande, não pode ser muito grande, porque eu não vou dar conta. Mas também eu tô ali do lado, eu não posso deixar aberto para todo mundo, né? Então eu tô ali junto com essa mãe, a gente tem uma equipe, né? Que é a Eli, uma professora aposentada, que foi a minha primeira aluna, e ela é uma fofa. E tem a Mônica, que também colabora com a gente, nos ajuda, a Mônica dos Sábios Disléxicos, ela também ajuda, e a gente tem essa equipe que está trabalhando juntos. Mas provavelmente no final de maio, início de junho,
nós vamos abrir as inscrições, porque aí essa turma 8 vai estar terminando e a gente vai abrir provavelmente as inscrições. Mas eu dou informações aqui no Instagram, eu sempre estou colocando Só notícias. vocês têm que segui-la, né? O Instagram, é só clicar aí, o Enfrentando Dislexia, né? O Instagram da Carol. Lá vocês vão ter todas as informações. Ela alimenta o Instagram todo dia. Todo dia a Carol faz postagem, tá falando com a gente, traz novidades. Sempre, não tem Ai, erro. Inclusive, a Carol, ela faz parte do Grupo Nacional Mães do Brasil, como eu, né? A gente é um grupo onde a gente reuniu os presidentes de cada associação, né? De cada local. No caso seu não é associação, né, Carol? Como é aí? ainda não, ainda é o grupo, né? A gente tem Ainda um é o grupo. grupo de duas, né? Porque sou eu e mais duas. Sim, sim. É um grupo. Mas é um formato de associação, né? Presta um serviço Sim, como uma associação, né? sim, sim, E sim, sim. pronto. E aí a gente se juntou, né, o Grupo Nacional Mães do Brasil, e a gente leva informação, né, para quem para quem alcançar, porque é nacionalmente aqui, né, a gente faz esse trabalho aqui no Brasil, mas agora a Carol, por exemplo, já está lá da Itália, já leva também um pouquinho das nossas atuações aqui no Brasil, Sim, e e a gente vai trabalhando junto, lutando aí, né, sim, Carol? E eu sim. queria, inclusive, fazer uma pergunta para você. Tá. Uma pergunta, assim, pessoal, digamos assim, né? Dado o contexto do Dia das Mães, né? Esse momento é uma data muito gostosa, uma data, assim, de muita ternura, né? Uma data com grandes mensagens de chantilly que a gente vê, né, no Dia das Mães, aquela coisa toda. É uma data muito saudosa para alguns, né? E é uma data importante, de um modo geral. E por isso que a gente trouxe você, inclusive, porque você representa essa mãe lutadora, batalhadora, né? Essa mãe que, né, se interessou em querer aprender para ajudar os seus filhos, né? Que desenvolveu um trabalho em torno daquilo que eles precisam, e eu acho muito bacana porque outras pessoas, outras crianças precisam também. E eu queria saber de você qual é a mensagem que você deixaria para essas mães que estão descobrindo agora que seu filho tem um transtorno de aprendizagem, ou até mesmo um TDAH, ou um outro transtorno, né, da neurodiversidade. Eu queria saber de você qual a mensagem que você daria para essa mãe. Sim. Uma coisa importante é que a mãe ela precisa entender que ela é o espelho, né? O filho se olha na mãe. Então, se a mãe é uma mãe que está sempre sentada vendo novela, nada contra a novela, mas você está perdendo seu tempo. Se você é uma mãe que está sempre ali comendo doce, você fala para o seu filho: para de comer doce, menino. Né? Se você é uma mãe que não tem nenhum interesse em um livro, em pegar um livro, em ler, seu filho também não vai ter interesse. Né? Eu quis mostrar para o Andréa, quando ele descobriu a dislexia, que ele poderia ser quem ele quisesse, fazer o que ele quisesse, e que a dislexia não ia impedir ele. Só que eu precisava mostrar para ele que eu era uma super mãe, que eu era uma super uma mulher estudada, eu precisava mostrar isso para ele. Meu marido é advogado, estudou muito aqui, passou com notas maravilhosas, e eu não tinha terminado a faculdade. Aí o que eu fiz? De 2020 até hoje, eu não parei de estudar. Eu estudei, fiz faculdade online, fiz pós online, estou fazendo mestrado online. Só o curso aqui da italiano que eu fui fazer presencial da faculdade Uhum. italiana, mas tudo online, dia e noite, estudando de 2020 até agora, 4 anos. Carol, valeu a pena? Sim, porque hoje meu filho me guarda, me olha e fala: mamãe, quantos diplomas você tem? Mamãe, como é que você está estudando tanto?
mamãe, me ajuda nisso, mamãe, agora ele quer fazer um curso para finanças, porque ele falou, mãe, eu quero fazer um curso online para Ó, finanças, agora nas minhas férias, olha só, nas férias, quer fazer um curso. Então, quer dizer, por que ele quer fazer o curso nas férias para finanças? Porque ele me viu, eu fui o espelho. E eu, uhum, e eu sei disso. Eu sei disso, porque na Bíblia Jesus fala que nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. E uhum, Jesus, ele tem uma história de vida fantástica, maravilhosa, sim, incorruptível. Então, a gente precisa seguir ele. E os nossos filhos precisam olhar, nós como mães, né? Então, levanta aí desse sofá, vai estudar, vai atrás de informação, procura uma associação de dislexia da sua cidade, do seu território, né? Não fique parada, não ache que a escola vai te ajudar, não ache que fulano vai te ajudar, vai você atrás de informação. Seja uma mãe ativa, proativa, né? Uma mãe que busque, que lute, luta em oração, em buscar informação, em mudar a alimentação, em mudar seu estilo de vida, né? Eu acho que é o momento da gente. A gente tem recursos, né, Verônica? A gente tem recursos é. agora para o dislexia. A Então, gente tem muitos recursos, a gente tem informação, né? A gente tem pessoas engajadas nesse trabalho em quase todos os estados, né? tá. A gente, nossa, poxa vida, e a gente precisa de mais gente para somar, né? Para se juntar a nós, levar mais informação para essa roda girar, né? Para cada vez mais a gente estar aí lutando e transformando vidas de pessoas. Tem muita gente que está na casa dos 20 anos ainda, pessoas novas, que têm dificuldade e não sabe o que fazer, não sabe como ser ajudado, não sabe onde achar uma informação, que não sabe muito sobre você, né? Tem um laudo, que às vezes já teve uma pessoa que falou assim, não, eu tenho um laudo, mas aí depois não tinha escrito, a pessoa parece que o fono, foi o psicopedagogo, não sei se falou só de boca, uma coisa assim. Então, eu acho importante a gente correr atrás, procurar saber o que está se passando, quem eu sou, o que há comigo. Tem alguma coisa diferente? Tem nome para essa dificuldade minha? Né? Procurar saber e fazer como você, como eu, como tantas pessoas, né? Que conseguiram aí galgar esse caminho, né? Somar. E é muito bom, gente. Não é um trabalho para qualquer um, não é mesmo, Carol? Verdade. Não é um trabalho para qualquer um, porque demanda, exige muito da gente, mas é muito gostoso e é gratificante. Olha, Sim. eu não me É arrependo verdade. em momento nenhum da gente ter formado a associação. Nossa, é trabalhoso, mas eu estou muito feliz. Assim, cada vez que eu percebo que eu ajudei alguém. E ó, é um trabalho bem diferente do seu, né? Bem diferente. É verdade. É verdade. Eu acho que o que assemelha é o servir, né? A gente É o está para serviço. servir. E, É, e, e esse servir é gostoso porque depois volta com pequenas vitórias, né? A mãe sim. fala: olha, aconteceu isso de bom, olha É, isso. é, Nossa, isso é tão. Você fala: meu Deus, aquela terapia que eu fiz deu certo, aquele exercício deu certo. Oh, é né? bom sim. É bom. Verônica, tem duas mães que escreveram aqui uma Hum, coisa sobre a Luciana. Ela escreveu: na escola do meu filho, disse que ele não tem direito à professora de apoio, só os alunos sim. com deficiência intelectual. E eles pediram para eu ir a neuro e pedir a troca do diagnóstico. Realmente não tem direito? É porque o seu filho tem dislexia, Luciana? Explica um pouquinho para a gente. E tem uma outra pergunta que a Ivone escreveu. Boni. Oi, tenho uma dúvida. Uma pessoa com autismo pode ter dislexia como comorbidade ou vice-versa? É. Essa pergunta, ela tem surgido muito Hum, e tem linhas de estudos diferentes, né? sim. Há profissionais que digam que sim, e há profissionais que digam que não. A gente tem até uma live aí, ela tá com a doutora Cíntia Salgado. Ah, eu ia falar dela mesmo.
A gente tem uma live aí, vou ver até com ela, que já é a terceira vez que aparece numa live essa pergunta, uma live que eu estou, pelo menos, né? É. Então, a gente já está meio combinado de falar sobre esse assunto. Então, precisa de uma Sim, pessoa, né, com o gabarito dela, assim, para isso. poder falar sobre esse assunto. E aí a gente comunica, a gente fiquem de olho aí nas redes sociais, tanto eu quanto a Carol, a gente vai divulgando para vocês. Assim que tiver a Sim, live, né, a com gente certeza. avisa. A gente coloca um pouquinho de antecedência, em 5 dias antes, para vocês irem se organizando, tá Com certo? certeza. Com certeza. A gente fez uma aula do mestrado e a professora Cíntia Ah, ministrou essa aula. E essa pergunta estava também no meio das alunas. E é. aí ela falou a mesma coisa. Ela falou: olha, existem duas linhas de pensamento, só que ela falou sobre a equipe com quem ela trabalha e os alunos os alunos não, os pacientes, né, que ela tem tanto o núcleo para crianças com TEA, como o núcleo de Uhum, crianças com dislexia. Então, ela estava isso, explicando essa diferença é. e falando que, para ela, né, não existe vamos dizer assim, comorbidade, que quem tem TEA tem as suas dificuldades de Isso, aprendizagem por conta do TEA. Né? é, Diferente da dislexia, totalmente diferente. Mas é, aí cada profissional, né, vai ter a é. sua linha. Aqui na Itália também. Aqui na Itália eles separam completamente. Quem tem TEA Uhum, não tem dislexia. uhum. Né? Então, assim, cada, cada profissional vai seguir uma linha de pensamento. Exatamente, tem que ter muito cuidado, inclusive no momento da avaliação, porque a Hum. dislexia é um transtorno assim bem peculiar, né? Tem alguns sintomas que vão aparecer dentro do TDAH, dentro da descalculia, dentro do TEA, e aí a gente chama de transtorno guarda-chuva, né? E aí, assim, é fácil se confundir. Então, tem que ser um profissional, né, muito competente para fazer esse laudo né, fazer essa avaliação para poder laudar corretamente. Eu sou da linha que acha que não é possível, né? Mas a ciência está aí, está estudando, né? Vamos aguardar, né? O esse assunto está muito em pauta, né? Sim. Então, eu acredito também que não. Eu acho mesmo que é a própria dificuldade do TEA, né? Principalmente dependendo do nível do TEA, né? É, então, verdade. É complicado. Gente, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu juro que com esse bugzinho que deu aqui no Instagram, eu perdi um pouco a noção do tempo. Mas, Carol, eu queria muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Agradecer por você ter compartilhado seus conhecimentos, a sua história com a gente. Foi muito bacana conhecer um pouco mais de ti, né? Obrigada. E eu espero que a gente possa estar juntas assim em outras lives. É muito gostoso bater papo com você, conversar. Você falou para mim que é fácil falar comigo na outra live, alguns assuntos ligados a autoestima, né? Algumas coisas assim, você falou. E é muito fácil conversar com você sobre dislexia, sobre aprendizagem, assim, é muito bom, é muito gostoso, porque você sempre traz uma contribuição, traz uma novidade. Gente, olha, é a pessoa das novidades, das tecnologias. Se você quiser saber um recurso, né, principalmente tecnológico, é com ela, para ajudar o seu filho. Dentre outras coisas, ó, Caroline é um universo de sabedoria, viu? Se você quiser aprender a lidar com seu filho, é com ela. Ai, que gostoso. Obrigada, querida. Ah, Obrigada. muito bom estar Tenta, com né? você. A gente A gente tenta. tenta, a gente tenta. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado, terem ficado com a gente até agora. Eu espero que vocês sigam a Carol, né? Sigam o Dislexia RN também. A gente está sempre juntas e sempre que possível a gente vai fazer alguns trabalhos juntos, né? E trazer informações, fazer lives. Sempre que possível a gente vai estar por aqui juntas, ok? Um beijão para vocês. Você salva para a gente. É você que vai ter que finalizar, né, Carol? Salvo, pode Porque deixar. tá invertida. Você Tá salva bem? para nós duas aí.
Perfeito. Um beijo para Um todos. beijo, Um beijo, Verônica. Obrigadão. Fica com um Deus. beijo. Um beijo para todos. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Beijão.